E aí, pessoal, tranquilo? Vamos fazer então um segundo retoma coque, uma outra revisão, gente, de alguns assuntos que foram trabalhados entre a primeira revisão, o primeiro retoma coque e agora até essas nossas últimas aulas aí. Beleza? Eu escolhi, gente, desse meio tempo alguns assuntos importantes para trazer, para a gente relembrar e para a gente aprofundar um pouquinho mais, né? Sempre é interessante rever algumas coisas, já que a gramática depende do contexto, então é sempre interessante trazer mais e mais contextos para a gente poder analisar, né? Assim a gente vai praticando e vai entendendo um pouco melhor esse segredo aí da língua portuguesa, tá? Aqui, gente, eu resolvi trazer um pouco de classes gramaticais e um pouco de período simples, tá? Classes gramaticais nós já encerramos esse assunto, então vale a pena revisar algumas coisas importantes. E período simples, gente, a gente começou agora há pouco. Então eu vou trazer aquilo que a gente já viu para que a gente, né, tenha essas lembranças bem vivas na memória, já que o período simples ainda vai continuar mais algumas aulas adiante aí. Beleza? Mas eu não trouxe tudo, tá, gente? Eu trouxe algumas coisas que, no meu ponto de vista, são importantes. Importantes para um vestibular, importantes para a gente aprender realmente português e importantes também, gente, para esse simulado que vai ser feito, tá? Essa avaliação que vai ser feita aí ao final da semana é uma avaliação também que tem algumas questões que vão ser trabalhadas aqui nessa aula. Então anota aí com bastante carinho, tá? Vê com atenção. Se tiver alguma dúvida, não esqueçam que nós temos nossos plantões online. Só procurar o prof, que o prof troca uma ideia aí melhor para poder entender melhor. E aí então, né, vamos trocar essas ideias agora aí. Maravilha? Qualquer coisa, a gente estou lá à disposição então, tá? Aqui basta acompanhar e fazer as anotações necessárias aí. Maravilha? Vamos começar então. Com relação a classes gramaticais, gente, eu resolvi trazer a seguinte ideia: os conflitos de classes. Ficou um título interessante, né? Parece uma aula de história, né? Os conflitos de classes. Mas é verdade, gente. Em língua portuguesa existe muito conflito entre as classes gramaticais. Por que eu digo isso, povo? Porque o que acontece é que o mesmo vocábulo, a mesma palavra, ela pode pertencer a diferentes classes gramaticais. Claro que isso tudo de acordo com os diferentes contextos, né? Então o que acontece, povo? Esses conflitos eles ocorrem exatamente porque um mesmo vocábulo não necessariamente vai ter a mesma classe gramatical em todas as situações em que aparece. E eu resolvi trazer, gente, a dupla que eu acredito que seja a que mais gere conflitos, que é o adjetivo versus o advérbio. E por que essa dupla, gente, é a que mais gera conflito? Porque existem muitas palavras que podem ser empregadas como adjetivos, claro que em determinados contextos, mas também podem ser empregadas como advérbios em outras situações. E existe muitas palavras compartilhadas entre essas duas classes. Por isso que essa dupla figura aí, vamos dizer assim, né, com uma dupla mais problemática. Muita gente, inclusive, povo, decora a palavra e a classe, associa uma palavra a uma determinada classe. E claro que muitas vezes não consegue entender por que em determinadas situações não é mais aquela classe. Então, nós vamos fazer novamente uma reflexão aqui sobre esse duelo, adjetivos versus advérbios. Lembrem, povo, que adjetivos são características. Advérbios são circunstâncias. Circunstâncias que eu digo é com relação a tempo, modo, intensidade, lugar. Isso são circunstâncias que são trazidas pelos advérbios. Os adjetivos são características que são atribuídas a um substantivo. Lembrando também que o advérbio não se liga a um substantivo nunca. Advérbio se liga a um verbo, ele traz essas circunstâncias que eu disse aí de modo, tempo, para o verbo ou para um adjetivo, mas nunca para o substantivo. Então, antes de nós começarmos a pensar na prática esse duelo, lembrem que a gramática estabeleceu que classe gramatical, gente, depende das relações. Quem está ligado a quem? E não apenas relações, a parte semântica também, mas isso eu vou trabalhar no trechinho que eu vou trazer agora. Mas o mais importante é lembrar disso. Adjetivos se ligam a substantivos. Advérbios se ligam a verbos ou a adjetivos e nunca a substantivos. Um é uma característica, o outro é uma circunstância. Eu trouxe esse trecho aí, gente, do Lima Barreto, para ilustrar essa situação para nós, tá? E eu destaquei a palavra mesmo duas vezes em que apareceu ali. Notem, gente, que por mais que elas estejam dentro do mesmo recorte, elas não estão na mesma sentença.
Então elas estão em orações diferentes, elas pertencem a contextos diferentes. Por isso que não necessariamente elas estejam empregadas com a mesma classe gramatical. Beleza? Então acompanhe o prof na leitura aí, tá? Esse menino aí, o Lima Barreto, ele disse o seguinte: levantei-me, fui para o corredor, esperando que ele me deixasse. O menino, porém, não me abandonava. Eu o via forte e robusto, mesmo brutal. Bateram palmas, era a hora do jantar. O menino me deixou afinal, e eu segui no meio da multidão de loucos para o refeitório. Era este o mesmo em que tomava as minhas refeições quando estive na outra sessão. Então, jovens, para a gente descobrir com qual classe gramatical as palavras mesmo foram empregadas, eu preciso então analisar o contexto em que elas estão e a parte semântica. Com relação à parte semântica, eu dou aquela dica interessante. Procurem um sinônimo, troquem a palavra por outra que possa ajudar na hora da interpretação. Então, vejam bem uma coisa importante. O primeiro mesmo, ele está naquela sentença. Eu o via forte e robusto, mesmo brutal. Notem que quando o Lima Barreto escreveu eu ouvia, ele usa aquele o para remeter o menino, né? Então, aquele é um pronome. Então, quando ele fala eu ouvia forte e robusto, eu via ele, o menino, forte e robusto. Notaram, gente, que quando ele usa as palavras forte, robusto e a palavra brutal, ele usa esses elementos como características do menino. Então, quando ele fala que ele via o menino forte e robusto, brutal, ele usa essas palavras como adjetivos, características atribuídas ao menino. Então, repito, a palavra forte, a palavra robusto e a palavra brutal, gente, são adjetivos nesse contexto. E aquela palavra mesmo, que é o nosso foco de preocupação, se liga à palavra brutal. Então, quando ele fala mesmo brutal, ele está levando a palavra mesmo em, né, digamos assim, ao encontro da palavra brutal. Ele não viu o menino forte, robusto e brutal. Ele viu o menino forte, robusto e mesmo brutal. Então, o mesmo se relaciona a esse brutal. Então, eu vou trazer, gente, aqui para baixo essa oração, vou recortar daí do nosso trecho e vou substituir o mesmo por uma outra palavra, para nos ajudar melhor ainda. Então, notem, eu ouvia forte e robusto, mesmo brutal. E olha o que eu fiz. Eu ouvia forte e robusto, inclusive brutal. Então notem que aquele inclusive realmente se liga ao brutal, da mesma forma que o mesmo também se ligava, né? Eu só troquei a palavra mesmo pela palavra inclusive, mas deixei no mesmo lugar, né? Na mesma posição. Então ela continua se relacionando ao adjetivo brutal. E notem, gente, que quando ele escreve mesmo brutal e que eu consigo traduzir como inclusive brutal, ele usa essa palavra para dar uma ideia de soma, para somar a uma característica a mais. Ou seja, ele via o menino forte, robusto, inclusive brutal, mais essa, incluindo mais uma característica a esse menino. Aí, gente, o que a gramática diz? Que como a palavra mesmo se refere a um adjetivo, dando essa ideia de inclusive essa característica a mais, ela vai ser vista como um advérbio, pela relação que ela mantém. Essa palavra inclusive, gente, não se refere ao menino. Essa palavra inclusive se refere ao brutal, que é uma característica do menino. E a gramática diz que palavras ligadas aos adjetivos, trazendo circunstâncias, aqui uma circunstância de inclusão, de soma, né? Está somando, está incluindo mais essa característica. Nós temos então um advérbio de inclusão, uma palavra que está dando essa ideia de inclusão ao adjetivo. Maravilha? Notem que se eu troquei o mesmo pelo inclusive, isso também é uma parte semântica que eu estou analisando. É uma forma de eu entender qual é a classe gramatical da palavra usando um sinônimo. Maravilha? Agora pensem na outra situação. Ele fala então que o menino me deixou afinal e eu segui no meio da multidão de loucos para o refeitório. Olha agora.
era este o mesmo em que tomava as minhas refeições. Eu vou recortar essa oração lá para baixo de novo, só que eu vou colocar, gente, a palavra refeitório subentendida ali. Eu coloquei numa fonte mais clara um pouquinho, para vocês perceberem que a palavra refeitório está ali, só que de forma implícita. Então, quando ele fala que era este o mesmo em que tomava as minhas refeições, era este o mesmo refeitório em que tomava as minhas refeições. Ele acabou de usar a palavra refeitório, gente. O autor não iria repetir a palavra. Então ele subentende a palavra na oração seguinte, ele deixa a palavra implícita, mas nós, como leitores, precisamos entender que quando ele fala que era este o mesmo, ele está se referindo ao refeitório. Era este o mesmo o quê? O mesmo refeitório em que tomava as minhas refeições quando estive na outra sessão. Então, isso que a gente precisa notar. E olha uma coisa importante, povo. Dessa vez, eu não consigo trocar a palavra mesmo pela palavra inclusive e falar que era este o inclusive refeitório. Não dá para dizer. Agora, se eu falar que era este o mesmo refeitório ou o refeitório igual o outro, significa dizer que a palavra mesmo está como sinônimo de igual. O mesmo refeitório é o refeitório igual. Então agora eu tenho uma outra interpretação do significado. E sabe o que é mais importante, povo? É que essa palavra mesmo, ela está ligada ao substantivo refeitório. Mesmo que ele esteja implícito, mesmo que ele esteja subentendido, a palavra mesmo se refere a esse substantivo. Então agora, povo, nós temos uma situação bem diferente. O primeiro mesmo se referia a um adjetivo, dando a ideia de inclusive, de inclusão. O segundo mesmo se refere a um substantivo, dando ideia de igual. Então agora nós temos um adjetivo. A palavra mesmo, sempre que usada como sinônimo de igual, de ser o mesmo refeitório, ela sempre vai ser empregada como um adjetivo, uma característica atribuída a um substantivo. Beleza? Enquanto o outro mesmo está ligado a um adjetivo, dando ideia de inclusão. Também é possível, gente, que o mesmo advérbio ele traga uma ideia de realmente, tá? De repente que ele viu o menino, né, forte, robusto e realmente brutal. Também seria possível trazer essa ideia, tá? Mas aqui é melhor o inclusive porque ele soma as características. É robusto, é forte e inclusive brutal. Então aqui ele está mais como um advérbio de inclusão do que esse advérbio de afirmação que seria o realmente. Mas cuidem porque muitas vezes o mesmo ele pode ser usado como sinônimo de realmente e aí será advérbio também. Maravilha? Achei importante trazer essa revisão para a gente poder relembrar essas ideias, né? Esses conflitos de classes. Maravilha? Outra coisa importante na revisão que eu trouxe é a questão de alguns pronomes especiais. Pronomes, gente, são classes gramaticais fundamentais no português. Por mais que pronomes sejam palavras que se refiram a um substantivo, elas também podem substituir o substantivo. E isso é um ponto importante. Toda a parte de coesão e coerência de um texto passa pelo emprego correto dos pronomes. Saber usar bem os pronomes, gente, é construir um texto com bastante conexão, com bastante coerência e coesão. Só que aquela coisa, né, gente? Não é qualquer pronome que serve em qualquer lugar, em qualquer situação. Então eu trouxe alguns especiais para a gente revisar. Olhem primeiro, gente, esse trecho de Lima Barreto e olhem os dois os que eu destaquei. Ele escreve: Não tinha eu, porém, conquanto pai, tanto gasto de ternura com meu filho. E se o queria mimar e acalentar, fazia-o com a mais total falta do jeito de que uma criatura é capaz. Vocês notaram, gente, que esses dois os que apareceram aí, eles têm cara de pronome. Por que, que eu digo que eles têm cara de pronome? Porque, primeiro, povo, se eles fossem artigos, que a palavra o pode ser um artigo, mas se eles fossem artigos nessa situação, eles não poderiam anteceder verbos. Eles estão antes de verbos ou juntos com verbos. Então, nunca um artigo acompanha um verbo. Por isso que eles já têm cara de pronome. Mas não só a gente tem cara de pronome porque estão junto a verbos, mas porque eles parecem substituir elementos, substituir informações que já foram ditas.
Isso é o papel de um pronome muitas vezes, substituir aquilo que já foi dito. Então, notando que eles estão junto a verbos e que eles parecem retomar informações já ditas antes, eles estão realmente com cara de pronomes. Mas vamos começar a pensar com o prof uma coisa importante. Será que eles são o mesmo tipo de pronome? São pronomes diferentes? Quais são os seus antecedentes, né? O que eles retomam? Que ideia que eles estão, né, retomando dentro do texto? Que elemento eles estão retomando? Então, acompanha com o prof. Quando ele fala, né? Não tinha eu, porém, conquanto pai, tanto gasto de ternura com meu filho. E se o queria mimar e acalentar. Povo, vocês concordam que quando ele fala se o queria mimar e acalentar, daria no mesmo eu pensar que se ele queria mimar e acalentar o filho dele? Então notem que aquele o representa o meu filho. Claro que Lima Barreto, né, sabe que a repetição da palavra não é interessante. Então ele substitui por um pronome. Então pensem comigo. Não tinha eu, porém, conquanto o pai, tanto gasto de ternura com meu filho. E se queria mimar e acalentar meu filho, então notem que o meu filho realmente é uma informação que se repetiria se Lima Barreto não tivesse feito uso de um pronome. Vocês concordam comigo, gente, que meu filho representa uma terceira pessoa? Meu filho é ele? Só que ele, gente, é um pronome reto. E a gramática estipulou uma determinada regra que diz que nunca se usa o pronome reto ele na condição de um objeto. Quando ele diz que queria mimar e acalentar meu filho, o meu filho seria o alvo dessas ações. Então, o meu filho seria o objeto dessa oração. E gramaticalmente não se usa o pronome reto ele na condição do objeto. Então, em hipótese alguma, Lima Barreto poderia ter dito, né? E se queria mimar e acalentar ele. Seria erro no emprego do pronome. E para isso que existe, gente, o pronome oblíquo, correspondente ao pronome ele, para que seja usado como objeto, como alvo da ação. Então, no lugar do meu filho, em vez de usar o ele, pronome reto, Lima Barreto utiliza o, que é um pronome oblíquo equivalente ao ele. Por isso que ele constrói e se o queria mimar e acalentar, que seria então o meu filho representado pelo pronome oblíquo o. Repito, gente, na condição de alvo da ação. Eu só não posso usar o pronome ele, o pronome reto, porque a gramática não permite que o pronome reto ele seja usado na função de alvo da ação. Para isso que existe o pronome oblíquo o correspondente. Beleza? Isso é um pronome importante a se lembrar, gente. Os famosos pronomes oblíquos o e a, que representam as terceiras pessoas, né? Que é o ele e o ela. Agora notem que quando ele fala fazia-o com tal, uma mais tal, total falta do jeito, aquele segundo o não me parece um pronome oblíquo. Porque se aquele o for um pronome oblíquo, ele também tem que equivaler a um ele. E não parece que ele diz, e se eu queria mimar e acalentar, fazia ele com a mais total falta do jeito. Aqui, gente, eu tenho uma outra sugestão. Eu sugiro que vocês reparem que aquele o pode ser substituído pelo isso. Então, quando ele fala que se o queria mimar e acalentar, fazia-o com a mais total falta do jeito, ele fazia isso com a mais total falta do jeito. Então, notem que aquele o ele já pode ser substituído por um isso. E quando eu uso o isso no lugar do o, gente, eu faço um retorno ao texto, uma busca de uma informação. E qual informação que o isso está buscando, gente? O mimava e o acalentava. Vejam agora uma situação muito interessante e diferente. O primeiro o, que é um pronome oblíquo, ele retoma um elemento, que no caso aí é o filho, um substantivo. Esse segundo o, que não é mais um pronome oblíquo, gente, ele retoma os verbos, ele retoma as ideias inteiras. Então notem como isso acontece. Em vez de o autor escrever novamente os verbos, ele usa um pronome para substituir essas ideias. Então vejam que interessante. Não tinha eu, porém, conquanto pai, tanto gasto de ternura com meu filho. Se queria mimar e acalentar o meu filho, mimava e acalentava com a mais total falta de jeito. Então notem, gente, que esse isso ele está retomando toda a informação do mimava e acalentava. E quando um o equivale a um isso, nós chamamos de pronome demonstrativo.
Não é mais a retomada, a gente de um elemento, é a retomada de uma ideia inteira, de uma informação toda. Então, se ele queria mimar e acalentar o filho dele, ele fazia isso, ou seja, ele mimava e acalentava o filho dele com a mais total falta do jeito. Então, por isso que eu noto que eles são pronomes diferentes, por estarem a gente se referindo a situações diferentes, retomando informações diferentes já previamente apresentadas. Maravilha? Fica a dica, povo. Se um o equivale a um ele é um pronome oblíquo. Se um o equivale a um isso ou a um aquilo, ele é um pronome demonstrativo. Sempre que vocês encontrarem esse o, gente, tentem também essa possibilidade, trocá-lo por um isso, trocá-lo por um aquilo. Talvez ele seja um pronome demonstrativo e não um pronome oblíquo. Maravilha? Outro cara, povo, importante também que eu quero relembrar é o pronome lhe. Então vamos pensar aqui num trecho de uma Barreto que eu trouxe para nós em que aparece esse elemento, o famoso pronome lhe. O lhe, gente, é um pronome oblíquo também, tá? Ele é também um pronome oblíquo de terceira pessoa. Lembra que nas aulas de pronomes nós falamos sobre o lhe. E o lhe ele representa sempre a terceira pessoa. Ele equivale ao ele ou ao ela. Só que a diferença do lhe para o, por exemplo, e para o a, né, que são os pronomes oblíquos, é que aqueles caras representam a terceira pessoa sem preposição. E o lhe representa a terceira pessoa sempre com preposição. Então ele é um pronome exclusivo para funções preposicionadas. Vejam então essas duas situações. Aqui está dizendo que eu tratei de experimentar o colégio. A professora me disse que ele era dócil, o meu filho, mas não sabia o que tinha ele. A verdade é que não havia jeito de poder lhe prender a atenção na cartilha. Olha que construção gramaticalmente bem feita, né? A verdade é que não havia jeito de poder lhe prender a atenção na cartilha. O mais importante, povo, para a gente conseguir agora, nesse momento, entender quem é o lhe, é buscar o seu antecedente. É saber qual é o termo ao qual ele se refere. E ele, gente, se refere ao filho. Notem que o Lima Barreto escreve, né? A professora me disse que ele era dócil, o meu filho, mas não sabia o que tinha ele, o meu filho. A verdade é que não havia jeito de poder lhe prender atenção na cartilha, ou não havia jeito de poder prender a atenção do meu filho na cartilha. Vejam que esse autor, o Lima Barreto, gente, ele usa aquele lhe como sinônimo da ideia do meu filho. Notem novamente quando ele escreve que não, a verdade é que não havia jeito de poder lhe prender a atenção, equivale a poder prender a atenção dele, do meu filho. Então ele conseguiu usar o termo do meu filho, que equivale ao dele, em forma de pronome lhe, indicando essa ideia de posse. Então, um dos empregos, gente, do pronome lhe, representando, claro, a terceira pessoa, é com a ideia de posse, sendo sinônimo de um dele ou dela. Então vamos novamente ler o trecho para entender. Tratei de experimentar o colégio. A professora me disse que ele era dócil, o meu filho, mas não sabia o que tinha ele. A verdade é que não havia jeito de poder prender a atenção do meu filho na cartilha ou poder prender a atenção dele na cartilha ou poder-lhe prender a atenção na cartilha. Todas, gente, são versões gramaticalmente corretas e sinônimos. Só que cada autor, claro, né, opta por qual delas vai empregar. Mas o mais importante é nós, leitores, entendermos que ele usou o lhe como sinônimo de um dele, indicando ideia de posse. Maravilha? Boa relembrança, tá, gente? Para questão de prova por aí para frente. Agora, nem sempre o lhe equivale a um dele, né? Ou dela. Ele pode ter outro emprego. E olha esse trechinho que diz o seguinte: fui de novo à presença de um médico. Interrogou-me pacientemente sobre o meu delírio, sobre os meus hábitos e antecedentes. Disse-lhe toda a verdade. Novamente, gente, qual é o ponto importante do emprego de um pronome? Descobrir quem é o seu antecedente, descobrir a qual termo ele se refere. E aqui, se vocês notarem, esse lhe faz uma referência ao médico. Ele escreve, né? Fui de novo à presença de um médico.
Interrogou-me pacientemente sobre meu delírio, sobre os meus hábitos antecedentes. Disse-lhe toda a verdade, ou disse toda a verdade ao médico. Então, notem que Lima Barreto usa o pronome lhe novamente como referência a uma terceira pessoa, mas dessa vez não com a ideia de posse. Não é disse toda a verdade dele, do médico, mas sim disse toda a verdade a ele. Ou, como coloquei ali também para nós, gente, para ele. Então, se eu consigo usar o lhe como a ideia de a ele ou para ele, o uso dele realmente também está correto. Das duas, uma, gente. Ou eu vou notar que o lhe e dar uma ideia de a ele para ele, ou essa ideia de posse do dele. Dois empregos muito importantes do nosso querido pronome oblíquo lhe, gente. Fica também essa dica interessante aí, tá? Sempre que encontrarem um lhe no texto, tentem achar um substituto, se é dele, se é para ele, ou dela, ou para ela, para vocês entenderem, né, o que o autor fez, como que ele construiu aquele texto ali. Maravilha? E o último item, gente, para nossa revisão é um pouquinho de período simples, tá? Um pouquinho sobre o sujeito e suas informações. É um assunto que a gente entrou agora há pouco. Nós estamos começando ainda a entrar um pouco mais nesse assunto, mas já falamos algumas coisas e eu quero trazer então aqui para nós algumas boas lembranças, tá? Quando eu falo sujeito e suas informações, gente, eu trago um trechinho que diz o seguinte: não pude apurar a verdade do que me dizia esse tal Narciso. Soube que era fujão e talvez por causa disso foi logo transferido para o hospital propriamente. Queridos, eu destaquei dois elementos, a palavra verdade e a palavra fujão. Eu quero que vocês me ajudem a analisar as orações em que essas palavras se encontram, as orações onde esses elementos estão inseridos, para descobrirmos qual é a função sintática deles. Então, quando ele fala não pude apurar a verdade, trouxe aqui para nós o seguinte: coloquei ali, gente, um eu, só para lembrar que quando ele fala não pude apurar a verdade, ele se refere ao próprio eu. Eu não pude apurar a verdade. Então, aquele eu que está ali, gente, que eu coloquei em uma fonte mais clara, é um sujeito oculto. O pronome eu está implícito na oração. A oração, portanto, tem um sujeito oculto ou desenencial. Só para lembrar, né? A gente sempre procura primeiro o sujeito. Então é importante saber sobre quem a oração está falando. E quando ele fala não pude apurar a verdade, é sobre o eu que ele está falando. Notem que esse eu, gente, esse sujeito oculto, o eu do não pude apurar a verdade, ele pratica uma ação. Quando ele fala apurar a verdade, é algo que ele não pôde fazer, é uma ação que ele não pôde praticar. Então, quando eu vejo que o verbo apurar indica uma ação, gente, uma das coisas que eu procuro já de saída é um alvo dessa ação. Quando ele fala não pude apurar a verdade, vocês concordam que a verdade gente, representa o alvo da ação, que a gramática chama de objeto? Porque pensem comigo novamente. Se eu não pude apurar algo, esse algo seria o alvo dessa minha ação. Tudo bem que eu não pude apurar, mas se eu fosse apurar, eu apuraria alguma coisa. E essa alguma coisa seria essa verdade. Então essa verdade ela seria apurada por mim. Por isso que a verdade é vista como um alvo da ação. Então a verdade ela desempenha a função de objeto direto nessa oração. Eu tenho um sujeito, que é o eu que está oculto, e dentro do predicado, que são as informações sobre o sujeito, eu encontrei um alvo da ação desse sujeito, que é o nosso querido objeto direto, que é a verdade. Maravilha? Então, sempre que vocês quiserem a gente encontrar um objeto, encontrem primeiro o sujeito, notem se esse sujeito pratica a ação e procurem o alvo dessa ação que o sujeito pratica. E esse sim vai ser o nosso objeto da oração. Tranquilo? Aqui ele é direto porque ele não tem preposição, tá? Poderia ser um objeto indireto, mas isso a gente vai comentar melhor nas aulas que seguem ainda pela frente aí. Maravilha? E a outra oração que traz a palavra fujão, recortei aqui para baixo. Quando ele escreve lá, soube que era fujão, coloquei ali Narciso, gente, ó, como sujeito oculto. Vejam que ele fala disso, né? Ele deixa Narciso implícito. Ele diz: não pude apurar a verdade do que me dizia esse tal Narciso. Soube que era fujão, ou soube que Narciso era fujão. Novamente temos uma oração com sujeito oculto, tá? Ou sujeito desenencial. Não está escrito Narciso. Eu coloquei numa fonte mais clara apenas para mostrar que ele está implícito. Mas a oração apresenta sujeito oculto ou desenencial Narciso.
Só que quando ele fala que Narciso era fujão, notem que agora ele traz um estado do Narciso e não uma ação do Narciso. Ser fujão, gente, é uma característica desse Narciso. Diferente quando ele fala de apurar alguma coisa que é uma ação que ele pratica. Aqui dizer que Narciso era fujão é trazer uma característica dessa personagem. E como o fujão é uma característica do sujeito, ele se considera então ou se classifica como um predicativo do sujeito. Predicativo é uma função que traz uma característica. Então, agora, em vez de termos um sujeito e uma informação trazendo um alvo da ação desse sujeito, nós temos um sujeito e uma informação trazendo uma característica sobre ele. Aí está a diferença do que é ser um objeto e do que é ser um predicativo. O objeto é o alvo de um verbo de ação. O predicativo é uma característica de um verbo de estado. Tranquilo? Uma breve revisão então sobre período simples, a primeira parte que a gente já trabalhou nas duas primeiras aulas, e a partir daí a gente aprofunda mais, claro, né, na sequência. Beleza, queridos? Anotem bonitinho, procurem o prof nos plantões se tiverem dúvidas sobre essa revisão e tenham aí uma boa avaliação, né, um bom simulado a respeito dessas nossas revisões. Valeu? Um abraço então, professor Ricardinho.